que é, pessoal do chat que escolheu, a gente vai ver outro vídeo de One Piece do nosso querido mano. Esqueci o nome dele já de novo. Caraca, velho. Eu esqueci. A gente provavelmente já mostra aqui, né? Mano, Greg, ele tem os dois vídeos de One Piece aqui, ó. A gente já viu, a gente acabou de ver o do Barba Negra, agora a gente vai ver o do Sanji, que é atualmente meu personagem favorito de One Piece. Eu vou te mandar mensagem no Insta, aí você vê depois, mas não responde. Beleza, manda lá. Vamos nessa. Inclusive, já comenta aí qual que é o seu personagem favorito de One Piece, tá? Atualmente o meu é o Sanji. Eu tô no finalzinho de Thriller Bark. Pode ser que no futuro mude. Você já ouviu falar do All Blue? Com toda certeza vou achar esse mar algum dia. Cara, é um mar místico. East Blue, West Blue, North Blue, South Blue. O All Blue é um mar onde todos os peixes desses mares se encontram. É tipo um paraíso dos sonhos para os cozinheiros e os peixes. Eles são enormes, são realmente incríveis. Você entende o peso dessa cena? De começo, o ponto dela até parece ser o entusiasmo de Sanji em falar sobre o seu sonho, o que de certa forma tá certo, mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. Quando você entende a verdadeira natureza do Sanji, um personagem que é muitas vezes mal compreendido por quem vê One Piece, o que não é à toa, Qualquer rabo de saia engana esse trouxa. você entende que o Sanji é um personagem que se importa muito com os outros, muitas vezes se colocando em situações de sacrifício em prol dos seus companheiros. Mas o ponto é que quando o Sanji se coloca nesse tipo de situação para Pior que é, cara, o Sanji é um dos que primeiro entra na frente pra salvar os outros, cara. Eu não quero nem saber. Todo mundo é assim. salvar os outros, diferente do Zoro, ele enfrenta as situações de risco de uma forma bem diferente. Quem é que vai ficar feliz se você morrer? Mas é só entrando dentro da mente do Sanji que a gente entende o senso de inferioridade que ele tem. Eu lamento, mas é melhor procurar em outro cozinheiro. Quando o Sanji fala do All Blue pra Luffy, de primeira você não entende o real peso que essa cena quis passar. Mas para você entendê-la verdadeiramente, você primeiro precisa ver a história de Sanji desde o começo. É dentro dela que você vai entender como funciona a mente de um personagem que é muito mais do que parece. Caralho, Gema 66, cara. Meia dúzia de arrombado. A infância de Sanji. Sanji é filho de Vinsmoke Jade, que é dono da Germa 66, uma organização militar que é conhecida pela sua força científica. Então Jade fez modificações genéticas em seus filhos Vamos fazer collab, Xzinho? Chama na real que a gente conversa. para que eles pudessem ter uma força sobre-humana, removendo as emoções dos mesmos, porque na percepção dele, essas emoções fariam com que eles fossem fracos. Todos os irmãos de Sanji tiveram sucesso em ser super-humanos, o que faz com que Jade trate muito bem eles, porque o que Jade mais valoriza nos seus filhos não é o fato de terem seu sangue e serem seus filhos, mas sim o fato deles serem superiores geneticamente, além de não ter coisas que ele considerava fraquezas, como a empatia e a compaixão. Então dentro desse contexto, acaba que Sanji é o único que não tem essa alteração genética. Em decorrência disso, Sanji é alguém que Jade tem um ódio gigante. Eu não lembro se ele comenta sobre isso, talvez ele comente mais tarde no vídeo, mas assim, pra quem não tá sabendo, como ele falou, os filhos dele, ele modificou geneticamente dentro do ventre, né? Dentro da mãe ainda. E a mãe deles, né? A esposa do Judge, fez alguma coisa que eu não lembro o que é pro Sanji ser uma criança normal, tá ligado? Porque ela queria ter pelo menos um filho que fosse normal, tá ligado? Não fosse, sei lá, criado pra ser uma arma ou alguma coisa assim, um super humano. Ele queria ter um filho normal, tá ligado? Um humano normal. Sanji é tudo aquilo que Jade abomina dentro de alguém. Sanji é alguém que tem empatia, compaixão e além de ser alguém muito fraco fisicamente.
ele também acaba sofrendo um constante abuso psicológico e físico de seus irmãos, sendo constantemente espancado por todos eles. Chega em um determinado momento em que Jade não aguenta mais Sanji. Jade, percebendo que Sanji não iria se tornar que nem seus outros irmãos, decide aprisionar ele com 8 anos de idade. Mesmo assim, Sanji segue chamando seu pai. Mesmo com tudo que Jade fez pra Sanji, ele ainda tem esperanças de que seu pai vai tirar ele dali. オールブルー。世界中の魚たちが住んでいる。 Dentro da prisão que Jade colocou Sanji é que ele descobre sobre o All Blue, um lugar único onde todos os peixes de todos os mares se encontram. É dentro desse contexto que a gente vai entendendo um pouco mais do All Blue ser tão importante para Sanji. Sanji não tem nada a se agarrar, mas finalmente ele acaba tendo um motivo para viver, que é conquistar seu sonho de um dia conhecer o All Blue. Finalmente ele tem um resquício de esperança para a vida triste que ele leva. Então Sanji consegue fugir da prisão com o sonho de ser cozinheiro e conhecer o All Blue. Oi? Não era Mas que silêncio. tipo de restaurante é esse que... Ô, mas esse cara dá trabalho, viu? Esse maluco do cabelo rosa dá uma raiva quando você assiste, cara, que ele volta depois. Pensa no maluco chato, velho. Caralho, tu é NPC, velho, some. Assim, que eu ia falar era o seguinte, que... Você lembra que a gente falou, que eu falei no outro vídeo? Que o Luffy, ele conquista as pessoas pelos seus sonhos e pelo seu... Pelo carisma, né? Ele conquista as pessoas pelo carisma e ele entende o sonho das pessoas e ele não interfere nisso. Tipo, as pessoas estão com ele querendo encontrar, realizar seus sonhos, né? Como eu falei, o Sanji quer ser cozinheiro, o Zoro quer ser espadachim, o Chopper quer ser médico, a Nami quer ser cartógrafa. Cartógrafa? Enfim, mapear o mundo inteiro. Então, as pessoas estão com o Luffy não porque o Luffy é muito forte, e as pessoas querem ficar perto de uma pessoa forte, como é o caso do Barba Negra. As pessoas estão com o Luffy porque elas querem estar do lado do Luffy, porque elas veem no Luffy uma pessoa que tem grandes objetivos igual a elas. Então, tipo, essas pessoas que se juntaram porque todos têm essa determinação de ir atrás de algo, né? serve sopa com inseto no prato? Inseto? Na saga do Baratie, de primeiro momento, quando Sanji Baratie. é apresentado, Eu não sei. Afinal de contas, eu não sou especialista em insetos. nós temos uma ideia clara sobre ele. A ideia gira em torno de Sanji ser alguém que valoriza a comida. Bastava tirar o inseto que dava pra comer a sopa tranquilamente. O que fica claro é que mesmo o marinheiro tendo quebrado a mesa do restaurante, o Sanji se mostra indiferente quanto a isso, ligando só pro fato dele ter desperdiçado a sopa. Então pra Sanji, nenhuma comida deve ser desperdiçada. Eu perguntei. E o pior que real, tipo, o Sanji, ele revaloriza demais a comida, e eu acho que isso, não me engano, acho que ele vai falar depois por quê. Mas ele valoriza tanto que ele não desperdiça nada. Tem uma cena em um mini arquinho logo depois de Skypiea, que é a Ilha do Céu, que a gente falou no vídeo passado. Ai, meu Deus. Que o Sanji, ele basicamente ele é obrigado a cozinhar para uma frota, né? Vários soldadinhos da marinha. Aí tá ele e uma cozinheira, né? Ele e uma outra pessoa. A outra pessoa pega todos os ingredientes, né? Peixe, verdura e tal, e faz a comida, e só que sobra muita coisa. Sobra a casca, sobra o osso do peixe com um monte de carne ainda cruzada no osso. Tal. Ele pega tudo isso e faz muito mais comida em cima disso. Tipo, ele realmente não desperdiça nada, porque o maior pilar da vida do Sanji é respeito à comida, né? Não desperdiçar, enfim, ninguém pode passar fome também. Ele é o tipo de pessoa que não deixa ninguém passar fome, não importa o quão maligna essa pessoa seja. Isso é um dos pilares dele, que é uma das coisas que eu mais gosto dele. Que ele não quer saber se a pessoa é maligna, ela quer saber se a pessoa tá com fome. Tá com fome? Já comeu, então beleza, agora a gente vai brigar. Eu acho isso muito interessante nesse traço dele de pensamento, de que ele é inimigo da fome.
Se o dinheiro enche sua barriga. Entra no restaurante um pirata do Don Krieg, que pede por comida, mas os outros cozinheiros não colocam comida pra ele, porque ele não tem dinheiro pra pagar, e jogam ele pra fora do restaurante. Porém, Sandy oferece comida pra Gin, Aceitar a esmola ia ser mais humilhante do que apanhar na rua. não ligando pro fato dele ser quem ele é, mas sim pelo fato dele ter a necessidade de comer. Eu já senti na pele o que é passar fome. É vendo essa cena que o Luffy, sem nem ter provado a comida de Sandy, apenas vendo a atitude de Sandy com Gin, pede pra Sandy entrar no seu bando. Aí, cozinheiro, o que você acha de entrar pro meu bando, hein? De começo, o Sandy recusa a entrar para a tripulação do Luffy, porque segundo ele tem seus próprios motivos. Então Gin pergunta quais as motivações de Luffy em ser um pirata. Escuta, eu tô atrás do One Piece. A gente tá indo pra Grand Line. É a primeira vez que Sandy ouve Luffy falar do seu sonho. Então Gin vai embora do Baratie muito agradecido a Sandy. Mas depois de um tempo, Gin volta para o Baratie, mas agora com Don Krieg. Porém, Don Krieg vem com ideias diferentes da de Gin. Ô, esse Don Krieg é outro bosta, viu? Esse cara é só o cara grande. É tipo o jeito que o Capitão América se refere ao Homem de Ferro, né? Um cara grande de armadura. Esse cara não tem nada, velho. Se tirar essa armadura dele cheia de apetrecho, espada e não sei o que, ele não tem nada. O que ele faz na luta dele com o Luffy é usar arma. Ele não briga de verdade. Ele não bate no Luffy. E o plano dele acaba sendo roubar o Baratie, exigindo que eles façam comida para os 100 homens de sua tripulação que foram severamente feridos na Grand Line. Então Zeff aparece na frente de Don Krieg, que fica surpreso pelo antigo pirata Zeff Perna Vermelha tá vivo. Soube que sofreu um acidente enquanto se aventurava pelos mares. Ao contrário dos outros cozinheiros que se negam a alimentar os 100 homens, Zeff não se mostra contrário à ideia. Para os cozinheiros, não faz nenhum sentido alimentar uma tripulação inteira do homem que quer te roubar. Aqui somos todos cozinheiros. Se viajante com fome, nós damos comida. E é só isso. Então, no episódio seguinte, surge a oportunidade do Zoro se tornar o maior espadachim do mundo. Depois que Mihawk surge a oportunidade dele de tomar o maior cacete da história do One Piece. aparece atrás de Don Krieg, Zoro o desafia para um duelo. Obviamente, como a gente sabe, o Zoro é brutalmente derrotado. Mas mesmo a diferença entre Zoro e Mihawk sendo gigantesca, ele ainda assim prefere morrer do que perder a oportunidade de derrotar Mihawk. Mas o importante nessa cena é a reação de Sandy vendo o Zoro ser derrotado. Agora chega! Desista de sua ambição! Mas para entendermos esse momento, primeiro vamos voltar pro passado de Sandy, depois dele ter fugido da Ilha dos Germa. Pra quem a gente Com cortar toda pão, certeza vou achar esse mar algum dia. Depois de Sandy fugir, ele acabou em um navio normal, onde lá ele era um aprendiz dos cozinheiros. Então quando o passado dele é apresentado, a gente descobre que apesar de Sandy dizer pra Zoro desistir de sua ambição, ele também tinha a sua. Esse é o meu sonho. Mas os cozinheiros que trabalham com Sandy dizem pra Sandy que seu sonho é besteira. Deve ter sido inventado por algum cozinheiro que sonhava acordado. De repente, o navio que Sandy tava é atacado por piratas. Essa tripulação de piratas era comandada por Zeff Perna. Cara, esse ciclo da vida é engraçado, né? Tanto na cultura pop quanto na vida real. Tipo, você bota um objetivo na cabeça, aí todo mundo fica, besteira isso aí não existe, isso aí é frescura, isso aí. Aí quando você conquista, o pessoal fica, caralho, Mori, tu é foda, velho, tu conseguiu. Tipo, porra, velho, tá ligado? Vermelha. Então, enquanto Zeff saqueia o navio, vem uma forte tempestade que faz com que ameace a vida de todos no navio. O Sandy então diz que não vai morrer sem visitar o All Blue primeiro. Eu não vou acabar morto pelos piratas nesse lugar. Então Sandy acaba caindo do navio. Zeff, depois de ouvir Sandy falar do All Blue, pula pra salvar ele. Oh, peraí! Essa aí é a sua parte, é? Isso não tá errado, não? Os dois então ficam presos. Cara, esse é o primeiro grande ponto da história do Sanji, velho. Esse ponto que os dois estão na ilha sozinhos. Não fique esperando que eu vá ter dó de você. Em uma ilha sem nada e são obrigados a esperar a ajuda de alguém. Eu vou dividir em porções pra 20 dias. Em 20 dias, com certeza vai vir alguém.
Então chega em um determinado momento que não tem mais comida pra Tá Sandy. comendo pão E a única mofado. alternativa dele acaba sendo roubar a comida de Zef. Mas quando Sandy abre o saco, É o tesouro. Zef explica então que ele sacrificou sua perna. O que aconteceu com sua perna? O que faz com que Zef não pudesse mais continuar sendo pirata. Segundo ele, isso era porque Sandy tinha o mesmo sonho que ele tinha de conhecer o All Blue. Quando sua hora chegar, vá para Grand Line. Com certeza o All Blue está lá. Porém agora, Zef queria ter um restaurante marítimo, e é assim que surge o Baratier. Se eu não tiver coragem de arriscar minha vida, nunca vou ser capaz de retribuir ao velho lixo! Então tudo começa a se encaixar. Além do Sandy, só tá no Baratier porque ele quer retribuir o favor que Zef fez Cara, os vídeos desse cara são muito bons, cara. O cara narra muito legal, velho. E a história do Sanji também é maravilhosa. por ele, por ter salvo a vida dele. Outra coisa acaba pesando ainda mais. A gente vê como era a situação do Sandy antes disso acontecer. Uma criança que não tinha amor da sua família, que era tratada como lixo, com sua única esperança era de conhecer o All Blue um dia. Então quando Zef faz o que o pai de Sandy nunca fez, de poder mostrar que se importa com Sandy, isso pesa muito pra ele, por Sandy ter passado por tudo o que ele passou. Imagina você, depois de ser tão maltratado, aparecer uma pessoa como Zef, que além de ajudar Sandy, também reforça um sonho que Sandy tinha. Aquilo era a única coisa que ele tinha. Por isso, na cabeça do Sandy, ele sente que deve algo a Zef. O fato é também que o Sandy acaba sempre se ponhando em situações de sacrifício pelos outros, justamente por ele ter tido esse abuso na infância, que ele desenvolveu um senso de inferioridade. Morrer! Não retribui a bondade que tiveram com você! Esse sentimento de ser insuficiente perante aos outros e sentir que a vida dele não é tão importante quanto a dos outros. Então quando a gente volta pra cena do Zoro, quando o Sandy fala pra Zoro desistir da sua ambição, é a mesma coisa que aquelas pessoas que se desfizeram de seu sonho e do de Zef de conhecer o All Blue. É também justamente o que faz com que Zef queira que Sandy vá pro mar com Luffy. Ele quer ir até lá, porque esse é o sonho dele. Por Sandy ter perdido esse olho de tigre, ter perdido a ambição de conquistar seu sonho. O motivo de Zef ter sacrificado sua perna. Mesmo Sandy sentindo que deve algo a Zef, Zef não quer que Sandy sinta isso. É algo que tá dentro da cabeça do Sandy. Uma conclusão que ele mesmo tirou. Quando Zef vê Luffy enfrentando Don Krieg, ele dá um Parando pra pensar, isso é a mesma coisa, acho que acontecendo duas vezes, né? Eles se conheceram com esse negócio do Zef sacrificar o seu sonho pelo sonho do Sanji. Que era o mesmo sonho, mas tipo assim, ele não conseguiria mais porque ele estava sem perna. Aí ele se ofereceu, ele deu essa oportunidade do Sanji continuar vivendo e ir atrás do sonho dele. E agora, de novo, né? Ele tá sacrificando o sonho dele de ser talvez um cozinheiro incrível, sabe? Pro Sanji poder ir atrás do sonho dele, né? Isso é muito interessante quando você para pra pensar. sorriso, porque ele percebeu que o Sandy finalmente encontrou pessoas que têm o mesmo sonho que ele. No final, Zef estava certo, porque querendo ou não, o ambiente que os chapéus de palha estão inseridos influencia muito. Os Mugiwara, para cada personagem, acaba sendo uma âncora para perseguir seus sonhos, perseguir suas ambições. Isso é uma das mensagens óbvias que o One Piece quer passar, mostrar quem realmente são as pessoas que você deve se importar. Quantas vezes dentro de One Piece alguém zombou das ambições dos personagens, porém mesmo assim, ao decorrer do anime, eles vão criando uma confiança em si mesmos, no capitão que eles têm, que faz com que o externo não influencie mais no que eles acreditam. Então depois da luta de Zoro e Mihawk, os piratas do Don Krieg, já recuperados, tentam roubar o navio do Baratier. Então Luffy derrota Don Krieg. Eu vou ficar aqui como cozinheiro até aquele velho lixo reconhecer todo o meu talento. Ele tenta chamar Sandy, mas Sandy nega mais uma vez, mesmo tendo visto tudo o que ele viu. Escuta só. Por acaso você já ouviu falar do All Blue? Cara, essa expressão dele é maravilhosa, cara. Quando ele tá falando sobre o sonho dele, ele transmite essa alegria pela expressão, né? Acho muito bom isso. Isso é muito legal.
Quando o Sanji fala do All Blue pra Luffy, mostra que ele pela primeira vez, depois de muito tempo, teve a confiança de falar pra alguém sobre seu sonho. O fato é que não tem como a gente mentir pro nosso inconsciente. O Sanji quer sim ir pro mar, porque ele finalmente tem a oportunidade de perseguir seu sonho com pessoas que têm ambições muito grandes, assim como ele tem. Dá pra ver a empolgação no rosto de alguém quando ela fala sobre algo que ela gosta. Ele tá com uma cara muito feliz. Seu tonto. Então Zeff e os outros fazem de tudo para Sanji ir embora do Baratie, fazendo com que ele vá atrás de seu sonho. O que tem nessa porcaria de sopa que você fez? Mas mesmo assim, depois disso, Sanji fica encostado na porta e ouve o que eles estão falando. Então finalmente chega a hora de Sanji se despedir do Essa cena é incrível. A cena que ele tá saindo é incrível. Baratie. Não vai se despedir? Não vou, não. Sanji! Nossa, pro Sanji quebrar é uma frase. Ele tá segurando aqui, tá ligado? É uma frase pro moleque quebrar. Do Baratie. Não vai se despedir? Não vou, não. Sanji! Ele e os cozinheiros se relutam em se despedir. Cuidado, pra não ficar gripado. Mas então todo mundo desaba quando Zeff mostra um pouco da preocupação que ele tanto sente por Sanji. Zef! Muito obrigado por tudo que fez por mim na vida! Tô triste, sei quem você é. É depois de rever a cena de Zoro vs Mihawk que a gente entende o peso que isso teve na vida de Sanji. Porque indo pro arco de Thriller Bark, quando depois de lutar contra Moria, o Luffy tá totalmente esgotado e todo mundo tá desacordado, aparece Kuma. Zoro então tem que enfrentar Kuma, mas aparece Sanji na hora. Quem é que vai ficar feliz se você morrer? E como é que vai ficar a sua ambição, seu idiota? São essas duas frases que deixam bem claro que Sanji não acha que ele é tão importante quanto os outros chapéus de palha. Parece que bem lá no fundo o Sanji se odeia, porque enquanto o Zoro Mal fica toma em pé dor de nessa hora. Luffy, porque é sua Vai ser já no finalzinho de Thriller Bark, né? Depois do que eu tô vendo agora. responsabilidade, Sanji se oferece pra morrer por ter esse pensamento de que ele não é tão útil pros seus. Pode tomar logo a minha vida, e não a vida do Marimo. Vamos logo com isso. Indo pra Whole Cake, nós percebemos mais duas coisas. A primeira é que Sanji vai pro casamento sem dizer exatamente o porquê ele tá indo, e não deixa claro pra ninguém o que tá acontecendo, mas o porquê. Na moral, o arco do Sanji é Holy Cake, né, velho? Caralho, eu tô muito ansioso pra chegar em Holy Cake, pra ver tudo que vai acontecer. Principalmente da parte do Luffy, né? Que o Luffy se destaca mais. Ele fazer isso é que ele acredita que falar o que tá acontecendo seria um incômodo pros outros. Chega num ponto de que quando o Sanji tá na carruagem com sua família, dele bater no Luffy, tentando fazer de tudo para que Luffy odeie ele e desista dele. Porém o Luffy conhece muito bem o Sanji. O Luffy é muito bom em entender as pessoas que ele confia, porque foi assim com a Nami também. Com mesmo a Nami roubando o Luffy, ele mesmo sem saber a história dela, mesmo assim ajuda ela, porque de alguma forma ele entendia os porquês dela. Então quando finalmente Sanji volta pra Luffy, cara, essa frase é muito forte, velho. É muito forte. Então quando finalmente Sanji volta pra Luffy, ele traz a comida toda molhada pra Luffy. Mas mesmo assim, Luffy come. Sanji então desaba e fala tudo o que ele sentia de verdade. O melhor dessa cena é a reação de Luffy, que simplesmente diz: fazer o que? Esse é quem você é. Esse é o ultimato pro Sanji entender que ele é importante para todo mundo dentro dos Mugiwara. É um passo a mais para a construção de vencer o trauma do passado dele, de entender que ele é importante para os seus companheiros, mesmo ele se relutando em acreditar nisso.
E acabou. Cara, isso aqui foi excelente, mas agora eu preciso sair rapidão, tá?